situação que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quantos creem? Levante sua mão aí. Aleluia, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Então declare: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante suas duas mãos aos céus e declare: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti, Senhor, todavia me alegrarei. Me alegrarei em ti, Senhor, só em ti, Senhor. Aleluia. Essa reunião ou qualquer outra nesse lugar só terá validade se quem está reunido é aquele que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa reunião, ela só terá validade dentro da perspectiva que pensamos, se ela tem como motivo principal o Rei da Glória. Qualquer outro motivo descaracteriza a nossa reunião. Qualquer outro sentido que te traga a esse lugar, se não for estar em torno daquele que criou os céus e a terra, perdeu o sentido para você. Às vezes a gente faz
as mesmas coisas sempre, sem perceber o que está fazendo. Eu quero convidar você a pensar o que você está fazendo agora. Eu quero convidar você a pensar no que você está fazendo. Eu acredito muito, muito no que a palavra do Senhor diz. Quando a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, Ele vai estar, eu creio nisso. Quando a palavra do Senhor diz que se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e Ele diz assim: sararei a terra. Eu creio nisso. Dando sentido a essa reunião, se você puder, você não é obrigado, se você quiser também, eu quero convidar você a estar de joelhos para a gente levantar um clamor. Nós estamos vivendo dias que requer isso, muita oração, muita oração. Nós temos uma arma que o diabo ele não pode usar, é a oração. E a gente não ora só pelo avivamento. Tem momentos que a gente precisa se colocar como intercessor. Nós somos os intercessores. Vamos clamar ao Senhor por essa terra, pela nossa pátria, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Esse não é um tempo de murmuração. Esse não é um tempo em que a igreja deve se dividir entre partidos políticos, porque nós não dependemos de nenhum deles. Nós dependemos do Senhor. É dele que nós dependemos, é a Ele que adoramos. A nossa confiança não está posta em nenhum partido político, em nenhum político. A nossa confiança está posta no Senhor. Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Levante a sua voz, peça misericórdia a Ele. Pessoas que estão enfermas de Covid ou qualquer outra enfermidade, o Ivan Teles que está ainda na UTI, o irmão Lázaro que está no processo de recuperação, a irmã Alexandra, a irmã Cleonice. Vamos interceder, igreja. Esse é um dos nossos papéis na terra, clamar ao Todo-Poderoso. Sabe por que um papel nosso também é de intercessor? Porque nós cremos. Quem não crê não ora. Quem não crê não intercede. Quem não crê não se humilha na presença dEle. Quem não crê não tem comunhão com Ele. Quem não crê não busca. Esse é o nosso papel. Se você crê, levante a sua voz e clame ao Senhor por misericórdia, que venha sobre a nossa nação a mão do Senhor. Jesus, sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara a nossa nação, Senhor. Nesta manhã nos colocamos como família, como igreja, porque nós cremos na Tua presença, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua intervenção. Nós decidimos colocar o Senhor como o primeiro na nossa vida. A nossa escolha foi pelo Senhor, e nesta hora nós queremos te pedir
humildemente nos humilhamos. Intervenha, Senhor, intervenha, opera um milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas têm sofrido nesse tempo, não só com Covid, mas acima de tudo com medo. Ó Deus, com uma fobia desgraçada que tem trazido depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Senhor, que nesta manhã o Senhor faça cessar, ó Deus, esse clima, Pai, terrível sobre a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Vem e cura a nossa nação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, famílias que têm sofrido, oramos pelo pastor Lins, tem misericórdia dele. Ó Deus, oramos por todas as famílias que perderam os seus entes queridos, que venha o teu consolo, que venha a tua mão, Senhor, trazendo o bálsamo que só o Senhor pode trazer, o refrigério e a força que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, entra nesses hospitais, nessas UTIs, e libera uma unção de cura tão tremenda, Senhor, que possa trazer, ó Deus, espanto à nossa terra. Nós clamamos pela nossa casa, te pedimos por cada lar, por cada família, aqueles que estão se desestruturando nesses dias, aqueles que perderam o foco, que estão frios na fé, aqueles que estão abalados na sua fé, no seu ânimo, na sua comunhão contigo, aqueles que não têm orado mais, aqueles que perderam, ó Deus, de vista a importância da tua presença. Nós te pedimos misericórdia, 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 misericórdia. Nos ajude, que nada nos roube o amor pela tua presença. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, todavia nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Eu te peço, pela palavra desta manhã, que ela nos desafie a mudanças profundas, que ela nos ajude a confiar profundamente no Senhor, independente das circunstâncias. Independente da circunstância, independente da circunstância, independente do vendaval, que a nossa confiança esteja posta no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou trocar esse fardo teu que é pesado pelo meu que é leve e suave. Experimenta hoje, nesta manhã, a palavra, a palavra que só vale se praticada, porque o homem que edifica a sua casa na rocha é semelhante àquele que ouve e pratica a palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.
Podeis sentar. Quero convidar você a abrir alguns textos nessa manhã. Começando por Isaías. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Capítulo 14. Cada leitura que eu fizer, eu quero convidar você a estar atento ao que está sendo lido. Isaías 14, versículo 27. Presta atenção o que diz o texto sagrado em Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. O Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Ou seja, aquilo que ele determina, quem tem poder para invalidar? Ninguém. Ninguém. Se ele determinou, ninguém no universo tem poder para invalidar. Determinou ele, vai acontecer. A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Guarda isso aí. A mão do Senhor está estendida. Quem é que tem força para fazer recolhê-la? Ninguém. Êxodo, capítulo 3. E deixe a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, porque nós vamos ler muitos textos. Êxodo, capítulo 3, versículo 20. E aqui começa exatamente a base para a nossa reflexão nesta manhã, dentro de Êxodo 3:20. Êxodo 3:20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Deus está dizendo: eu vou estender a mão, vou ferir o Egito e depois eu vou tirar o meu povo. A minha reflexão tem como propósito desafiar você a olhar não só para aquele aspecto micro, o aspecto da sua vida, lhe tirar desse egoísmo, e convidar você para olhar para todo o aspecto macro, sair de um polo para outro. Esse é o desafio nesta manhã. É fazer com que você entenda que o mesmo Deus que tem poder de operar grandes milagres, é o Deus que está também interessado na sua vida, nas decisões mais simples que você toma dia a dia, nos movimentos mais simples que você faz no dia a dia. É o Deus que quer estar conosco de fato, que deseja estar envolvido conosco, imbuído conosco todos os dias e todo o tempo. Eu quero chamar a sua atenção. Por favor, abra os seus ouvidos, abra o seu entendimento, abra o seu coração. Você que está em casa, não se distraia, não atenda telefone, fique conectado, não se distraia. Você está no culto. Você que não pôde vir, você que achou que não deve vir, que está em casa, então fique conectado. A característica dos nossos dias é de incerteza, é de tensão, é de apreensão, é de medo. As pessoas estão assumindo comportamentos que jamais pensaram em assumir.
Pessoas estão sendo afetadas por todos os lados, inclusive na sua vida emocional. Pessoas que jamais imaginaram que pudessem viver dias difíceis, tomados pelo pavor, pela ansiedade, pela síndrome do pânico. Esse é o clima que está envolvendo a gente. As pessoas estão com um comportamento hostilizado, austero. Nós precisamos nos voltar para o Senhor como nunca na nossa vida. Como nunca. Sabe, queridos, diante de tudo que eu vou ministrar nesta manhã, eu gostaria que ficasse no seu entendimento uma coisa muito clara. Eu não acredito, eu não defendo a ideia de que porque Deus está no controle, eu deva cruzar os braços e esperar para ver o que vai acontecer. Eu não acredito nisso. Eu sempre criei que o homem, ele caminha lado a lado com Deus. Eu sempre acreditei que Deus usa pessoas na face da terra. Eu não acredito nesse negócio. Deus está no controle, vamos ver o que é que vai dar. Não! Deus está no controle, eu preciso fazer a minha parte. Remova a pedra, que eu vou dar o comando de ressurreição. Remova a pedra, eu creio nesse negócio. Eu preciso fazer a minha parte. Quando você olha para a Bíblia, quando você estuda a palavra do Senhor, você vai ver que Deus, em toda a esfera, e em todos os momentos, em todas as gerações, em todas as circunstâncias, é Deus levantando alguém, é Deus levantando um homem para tornar uma base legal na terra aquilo que Ele está comandando lá no céu para que se concretize aqui na terra. A exemplo, a gente olha para a vida de Elias quando chega naquele momento caótico em Israel. A exemplo, a gente vai ver a vida de Daniel lá na Babilônia, a vida de Jonas e etc. Também não creio só nenhuma ação meramente humana, não acredito. Nenhuma ação humana salvadora, eu não acredito nisso. Quer seja no desafio micro ou macro, ou seja, você mesmo acreditando no seu potencial, mesmo que você seja inteligentíssimo, que você tenha uma grande capacidade, mas se a mão de Deus não for contigo, você terá dificuldades enormes. Nós precisamos da mão do Senhor sobre nós e por nós. E quando Ele dá o comando, estende a sua mão, não há quem possa impedi-lo. Eu entendo, quer seja um problema no seu trabalho, se a mão do Senhor estiver sobre você, fica tranquilo, faça o que você tem que fazer e Deus te dará a vitória. Se é um problema de âmbito macro, Deus estenderá a mão e dará a vitória. Se a mão dele se estender, ninguém poderá recolhê-la. É assim que eu creio. Nessa manhã eu escolhi uma história bíblica, uma experiência para ilustrar exatamente aquilo que nós lemos, tanto em Isaías como em Êxodo, falando sobre esta mão estendida. E quando você lê sobre esta mão estendida, você vai entender que é a intervenção divina, que é o basta de Deus, que é o movimento de Deus na direção da gente, na sua direção, na direção da sua família, na direção da nossa cidade, na direção da nossa pátria. Nós temos, infelizmente, nós somos muito movidos pelas circunstâncias, pelos momentos.
E a gente acha que porque o momento é difícil, não tem mais jeito. Quantas pessoas perderam a esperança? Você precisa refletir direito. É como eu disse, meu irmão, na oração, a nossa confiança não está posta em homens, não está posta na política. É Deus quem está no comando de tudo e todas as coisas, irmãos. Na medida que a gente tira essa confiança em Deus e de Deus, nós vamos sucumbindo, a nossa alma e a nossa mente vai sendo encharcada pelo ódio, pela injustiça, pelo ressentimento. A gente começa a ouvir tanta desgraça e tanta injustiça, que a vontade que dá é de fazer um bocado de atrocidade. Sabe por quê? Porque a gente fica colocando a nossa esperança e a nossa confiança em homens. Acorda! É Deus quem guia a minha vida pessoal, assim como a minha vida coletiva, no que diz respeito à igreja. É Ele quem está na direção da minha vida. Se Ele der um comando, vai para cá, Jadson, eu vou para cá, porque Ele está mandando eu ir para cá. Se a política disser, você vai para cá, e Deus disser, você vai para cá, eu vou para onde Deus me mandar. Se o governador disser, você vai para cá, e Deus disser, você vai para cá, eu vou para onde Deus me mandar. Ainda que o governador me mate, eu vou para onde Deus mandar. Mas para você não interpretar equivocadamente, se o presidente disser você vai para a esquerda e Deus disser você vai para a direita, eu vou dizer, eu vou ouvir a voz, é do meu Deus, porque a Ele eu devo toda a satisfação, é a Ele, não é homem, é a Deus. Na medida que a gente perde essa consciência, a gente fica brigando entre a gente por causa de homens. E muitas vezes se esquece da missão. A gente está aqui para transformar a terra, trazer luz e dar sabor. Não importa o que a circunstância vem dizendo. Não importa o clima que está sendo estabelecido. A única coisa que me importa, sabe o que é? É saber se a mão de Deus está estendida. Porque se a mão de Deus estiver estendida, eu só vou fazer a minha parte e esperar. A vitória é nossa. Eu vou te provar biblicamente. E o desafio é esse, é você voltar-se para Deus nessa manhã de uma forma tão tremenda, que você vai fazer o que você precisa fazer, porque Deus mandou, e vai esperar em Deus, porque é Deus quem comanda. É Deus quem comanda. O mundo jaz no maligno, mas nós ainda estamos no mundo. E Ele é apaixonado por nós. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele tem ciúme da gente. Ele é tão apaixonado por você, que logo, logo vem te buscar. Se Ele não vem te buscar, Ele vai te chamar, logo, logo. Sabe para quê? Para você estar com Ele, na eternidade. Isso é sério, irmãos. Se você não prestasse, você acha que Ele ia querer você com Ele na eternidade? Não. Quem não presta vai ser como aqueles peixes que foram arrancados pela grande rede, parábola, em Mateus capítulo 13. Os bons separados dos peixes ruins. E sabe onde os peixes são jogados, os ruins? No fogo. E lá no final você vai ver, na parábola, o texto falando. Mas vamos lá, que não é esse o nosso foco. Êxodo capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Acompanhe o raciocínio. Se lembra que eu li Êxodo capítulo 3, versículo 20? Quando o texto diz que a mão do Senhor estava estendida e feriria o Egito.
e depois tiraria do Egito o seu povo? Êxodo capítulo 2, do verso 3 ao verso 6. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Quando a mão do Senhor está estendida, escute, esse é um tempo de hostilidade no Egito. É um tempo de dor, é um tempo de sofrimento. E aqui é uma tentativa do inferno de paralisar um plano divino. E como um instrumento do diabo, ele decide usar um homem na função de Faraó, de rei. A ordem era matar todas as crianças hebreias, elas deveriam morrer. E a mãe de Moisés segura até que ela percebe que não consegue mais segurar. Eu dou risada com as coisas bíblicas. Ela decide colocar o menino num cesto e botar no rio. Exatamente no dia que ela decide colocar o menino no cesto e largar no rio, quem vai tomar banho? No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante, a filha de Faraó, o maior inimigo de Moisés, uma criança indefesa, está lá no cesto sem poder fazer nada. Quem dá o livramento? O próprio inimigo. A casa do inimigo é quem livra. Quando a mão de Deus está estendida, até o diabo trabalha para a gente. Faraó reunia nele, em uma só pessoa, os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Os três poderes estavam reunidos em Faraó. Era um rei. E após a unificação do Baixo e Alto Egito, realizado por Menéias, então surge agora os faraós. A vida de um faraó era marcada por rituais religiosos que não tinham absolutamente nada a ver com Deus. Era uma vida abastada. O poder era passado de pai para filho. Eram considerados como a encarnação do deus Horus, ou de qualquer outro deus do panteão egípcio. Então, a suposta linhagem divina tornava o faraó um rei sagrado no Egito. Imagine a força e o poder desse homem para a mentalidade, inclusive, dos hebreus. Acreditava-se, inclusive, que seu sangue era composto pelos traços divinos do seu deus Horus. Então, quando se olhava para Faraó, estava vendo o suprassumo, o bambambam. Este era o sistema da época. Por favor, me acompanha. Este era o sistema da época. Exatamente nesse contexto de improbabilidades, Deus decide pôr a mão.
É nesse contexto de improbabilidade que Deus diz assim: eu vou botar a minha mão agora. Tá bom. Essa é a minha única preocupação, é saber se a mão de Deus está. Agora veja capítulo 2, versículos 9 e 10. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. A mão de Deus está estendida. A irmã de Moisés é mandada pela mamãe para ir acompanhando o cesto, para ver o que vai acontecer. E a menina está acompanhando o cesto. E de repente, o cesto encontra a filha de Faraó. Quem é que a filha de Faraó chama? A irmã de Moisés. Vem cá, eu vou te pagar. Eu vou te pagar para você cuidar desse menino. O menino volta para onde? Para casa. Protegida por quem? Pela filha do bichão. Você quer deixar Deus? Você é doido. Você está em casa frio na fé, está maluco. Um Deus que articula de tal forma que até o inimigo protege os filhos do Senhor. A filha de Faraó protege Moisés do pai. E ainda paga. Ainda paga. E não paga só até o momento do menino desmamar e ficar grandinho e fortinho. Paga também a universidade. Quando ele já está grandinho, leva lá para o Egito, para o palácio, para um menino estudar e se tornar um estadista, para que depois ele volte lá no palácio e diz: Deus mandou eu voltar aqui agora em outra condição. O povo dele vai embora comigo. Ai, minha gente, vamos fazer a nossa parte, que Deus faz a dele. Vamos fazer a nossa parte, que Deus faz a dele. Mas aí a história vai, vamos lá. Uma criança indefesa, num cesto, dentro de um rio, é amparada de forma extraordinária. Quando a mão de Deus está estendida, o extraordinário está presente. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Êxodo 2, 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés, ele comete um deslize. Nós somos seres dos deslizes. Nós cometemos deslizes. Se não for o Senhor por nós. Nós somos falhos. Moisés, ele mata um egípcio. E por causa desse ato, a sua vida é atrasada em aproximadamente 40 anos. E Moisés, ele vai para o deserto, ele foge. Por quê? Porque Faraó quer lhe matar. Quando Deus coloca a mão, quando Deus estende a sua mão, não há quem destrua seu plano, nem aqueles que ele escolheu para executá-lo. Ainda que com os nossos deslizes. Moisés, ele não volta a matar mais ninguém, ele foi um deslize.
E por causa desse deslize, agora Faraó, com todo o seu império, com todo o seu exército, com todo o seu armamento bélico, com todas as suas estratégias, com todo o seu poder, ele não consegue chegar em Moisés, um homem apenas. Sabe por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Ou seja, eu aprendo que apesar dos deslizes, temos um Deus que perdoa, que restaura e cura. Capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Quando Deus coloca a mão, Ele tem um basta para o nosso deserto. Quando você lê todo o capítulo 3, estou lendo apenas um versículo, alguns versículos para a gente ganhar tempo, mas todo o capítulo 3 vai narrar aquele momento em que Moisés, ele tem aquela experiência gloriosa com o Senhor, quando ele vê o fogo que não consome. Ele tem aquela experiência da sarça. Ele tem essa experiência gloriosa quando ele vai pisar na terra e Deus diz para ele: tira as sandálias, porque onde você vai pisar é terra santa. Esse é o início de um novo tempo na vida de Moisés. Moisés, ele passa muitos anos no deserto, e agora no deserto, Deus vai lá e o encontra, e diz: Moisés, eu vim aqui porque acabou o tempo do deserto, você vai voltar ao propósito que eu tenho para a sua vida, para a sua missão. Tem um tempo do deserto, e o seu tempo vai acabar, quer seja no aspecto micro, quer seja no aspecto macro, para tudo tem um tempo, tudo passa na face da terra. O que Deus está dizendo aqui no capítulo 3 para Moisés: basta. As lições que eu queria que você aprendesse no deserto, você já aprendeu. Não importa onde você está hoje. Quando Deus decide intervir, Ele vai aonde você está. Quando Ele decide estender a mão, é porque Ele está dizendo: esse tempo aqui na sua vida acabou. Nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar que esse tempo, marcado por perdas, medo, apreensão, tensão, hostilidade, ele já está perto de terminar, em nome de Jesus. Presta atenção. O menino saiu do rio, de dentro de um cesto, que foi cuidado e protegido pela filha daquele que mandou matá-lo. O menino não é mais menino, tornou-se homem, 40 anos no deserto, aprendeu o que tinha para aprender, e Deus vai lá e diz para ele: venha, acabou o seu tempo. Aqui no deserto, as lições que você já tinha para aprender, aprendeu. Está na hora de retomar a missão. Está na hora de você voltar e retomar a sua missão, em nome de Jesus. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acreditarão a minha voz, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Que é isso que você tem na mão? Uma vara. Quando
Deus coloca a sua mão, vara vira instrumento poderoso para a glória dele. Quando a mão de Deus está estendida, vara vira sinal divino. Você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o maior, você não precisa ser o mais forte, você só precisa da mão de Deus sobre você. Nós não precisamos ser os melhores na terra, não precisamos ser os maiores, não precisamos ter poder humano, não precisamos de dinheiro, não precisamos de prata, nós precisamos da mão do Senhor sobre nós. Israel não tinha um poder bélico nas mãos, Moisés não tinha dinheiro, Moisés não tinha uma R-15, Moisés não tinha uma bazuca. Quando ele vai para a casa de Faraó, ele vai com uma vara na mão. Sabe para quê? Para dizer: o poder não é de vocês. Uma vara se transforma em uma ameaça. Não era uma arma, era uma vara. Sabe o que eu acho espantosa nessa experiência? Sabe o que eu acho? É que Moisés e Arão entram no território inimigo. Eles vão no palácio falar com o Bambambam. Falar com Faraó, armado até os dentes, com um exército poderoso lá fora esperando, porque se não saísse iria morrer todo o Egito. Foi assim? Não foi. Pastor Aziel, faz favor, ligeiro. Meu Deus, chamei um homem da minha idade, ô pai, e ainda pede pressa. Moisés e Arão, 2 orelhas secas. Olha, cara, para chegar na frente de Faraó, com o quê? Uma vara. Uma vara. Faraó eu acho que Faraó olhou e disse: que é isso? Que desgraça é essa? Estou perdendo meu tempo. Opa, figura. Olha que esquisitice, o que eles querem aqui? A gente não quer nada, Faraó. A gente só quer dizer o seguinte: liberta o povo para ir celebrar lá no deserto. Eu não vou, quem é o Deus de vocês? Uma vara na mão. E Deus diz: joga a vara no chão, que vai virar cobra. Aí os magos: Faraó, deixa com a gente, que a gente também tem esse poder. Uns 2 ou 3 jogam lá as varas. A vara de Moisés, que virou cobra, engole as cobras dos magos de Faraó. Não foi uma arma, foi uma vara. Não era uma R-15 poderosa. Era uma vara. Qual era a diferença? A mão de Deus. Igreja, é isso que a gente precisa entender. A mão de Deus está sobre nós. Deus está aprovando a gente. Se a mão de Deus estiver sobre nós, não tem, meu irmão, nada e ninguém que possa vencer. Capítulo 12, versículo 51. Acompanhe o raciocínio aí, viu? Eu estou sendo claro aí tá? Então eu espero que os de casa também estejam entendendo. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 51. Naquele mesmo dia,
tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Quando Deus coloca a sua mão, apenas 2 homens desbancam um sistema. Quantos homens? Moisés tinha exército? Tinha arma? Tinha estratégia? Não. Tinha o quê? O que foi que Faraó fez? Teve que liberar o povo. E acredite, esta não é uma experiência única da Bíblia. Gideão foi para uma peleja, uma batalha, uma guerra, com quantos homens? 300. Por quê? Deus mandou. Deus disse: eu não preciso desse povo todo, só preciso de 300 homens, para que a glória seja dele. Sem caderno, sem caneta, sem um Wi-Fi, sem notebook, sem rede social, Instagram, e-mail, sem rádio, sem televisão. 12 homens. Fez uma divisão. Antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Jesus não deixou escrita uma palavra. Olha, nós aqui, em nome de quem? Por quê? Por causa da mão do Senhor. Moisés vai lá, porque agora é um outro momento agora. Moisés agora vai ser do Egito para Canaã. Qual era o objetivo? Era tirar do Egito para Canaã. Faraó impediu? Faraó impediu, irmão? Faraó impediu, igreja? Misericórdia, acorda. Faraó impediu? Não. Nem Faraó com o seu exército pôde impedir a saída do povo. Apesar da mentalidade escrava daquele povo, sem armas, sem nenhuma estratégia, a mão de Deus. Capítulo 16, versículo 4. Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Quando Deus coloca a sua mão, as circunstâncias improváveis se tornam palco de milagres. O povo sai do Egito, vai por onde? Qual é o caminho? Qual é o momento agora? Deserto. Sai das garras de um tirano miserável e cai agora no deserto. Mas quando a mão do Senhor está sobre nós, deserto se transforma palco de milagre. Virá pão, virá sobrevivência, virá manutenção. Não tenha medo, porque sou eu quem cuida de você, diz o Senhor. E Deus manda avisar a Moisés, avisa ao povo, que diariamente
virá o maná. Ninguém morreu de fome no deserto. Morreu por rebeldia, de fome não. Morreu por falta de fé, de fome não, nem de sede, porque este é o Deus que tem poder em toda a situação, ainda que ela pareça para a gente um caos, ainda que se estabeleça para a gente o improvável, quando Ele estende a mão, tudo volta a ser favorável para a gente. O deserto não afundou o povo dele. Sabe por que o deserto não afundou? Porque a mão dele estava sobre o povo. A gente precisa tomar de volta, trazer para a nossa consciência, de forma consolidada, que nós servimos um Deus que é vivo e de fato é poderoso. É possível que no meio da caminhada algumas coisas lhes aconteceram e você foi arrefecendo da sua fé, do seu ânimo, da sua consciência cristã, que nesta manhã você precisa tomar de volta. O meu Deus é poderoso. E acredite, no meio de toda essa situação que nós vivemos, caracterizada por medo, por tensão e pavor, Deus cuida de cada um da gente. Deus permanece sendo Deus. Josué agora. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos 2 e o versículo 6. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sê forte e corajoso, Josué, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometida a seus pais. Quando Deus coloca a mão, até um substituto medroso se torna um grande conquistador e um líder notável. Estava Josué lá no canto, assustado, assombrado, tomado por medo, que é o sentimento mais terrível que tem sido fortalecido nos nossos dias. As pessoas estão sendo carcomidas pelo medo, corroídas pelo medo. Pelo medo. Era o que Josué estava vivendo naquele momento. Ser forte, corajoso, irmão. Eu não estou falando para você ser irresponsável, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo, forte e corajoso. Deus nunca mandou Josué ser irresponsável, inconsequente. Deus está dizendo, ser forte e corajoso, porque a minha mão está sobre você. Você vai substituir Moisés. E eu não trabalho com um substituto medroso. E você pode estar dizendo, pastor, eu não tenho terra para conquistar, eu não tenho ninguém para substituir, me deixa aqui no meu canto. Você tem terra para conquistar, sim. Você tem. Se você não tem terra para conquistar, é porque você não vive com propósito, já morreu e não sabe. Peça para lhe enterrar, descobriu que morreu. É verdade, você não precisa substituir ninguém, mas você precisa dar resposta da sua própria vida, porque é dela que
que você precisa prestar contas. Deus está diante de um homem medroso, mas que libera sobre ele força, ânimo e coragem, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa coragem, é dele que vem as nossas ideias, as nossas estratégias, o nosso ânimo, é dele que vem a nossa vitória. Quando Deus coloca a mão, não importa os obstáculos no caminho, porque é a mão dele que vai mover. O que eu preciso fazer é a minha parte, não sair do caminho. Ele vai movendo, ele vai movendo. Faraó, ele vai movendo. Exército de Faraó, ele vai movendo. O deserto, ele vai operando milagre. Não importa, os gigantes nas terras, ele vai movendo, porque é a mão dele, a única coisa que pode mover os obstáculos no nosso caminho, é essa mão poderosa, coisas que às vezes a gente não vê e a gente não sabe, e ele está movendo, e a gente está andando, cumprindo a nossa parte, orando, jejuando, clamando, e ele movendo, agindo, e ele movendo. Ele é o Deus que se move. Quando Deus opera, quem pode impedir? É só isso que a gente precisa descobrir. O Senhor está operando? Faça a sua parte, irmão. Faça a sua parte, irmã. Deus já começou a fazer a dele há muito tempo. Comecemos pelo começo. Volta aí para Êxodo. Capítulo 14, verso 15. Toda a diferença, na verdade, no fundo, esteve aqui. Êxodo 14, 15. Ele sai do Egito, mas chega um determinado momento que tem um grande obstáculo. É o mar e montanhas. Se eles desistem aqui, nada teria acontecido. Quando a mão do Senhor está estendida, tudo é diferente. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Tem momentos que a gente precisa parar de orar e agir, mas agir debaixo de um comando divino. Agir debaixo de um comando divino. Eu nunca vi na Bíblia Deus dar um comando para dar errado. Nunca. Em Ziclag, Davi desesperado, prestes a ser apedrejado, ele consulta o Senhor e pergunta: se eu perseguir, eu vou encontrar o inimigo e vou ter de volta? Deus diz: vai, pode ir. Pode ir. Diz aos filhos de Israel que marchem. Vá. Essa é a nossa parte. Vá. Aí Deus, com a mão dele, a nossa função é marchar. A função dele é abrir o mar. Eu posso marchar, mas não posso abrir o mar. Eu marcho, mas ele abre o mar. Eu e Deus, maioria. Eu e Deus, maioria. Quero concluir lembrando a vocês que não existe outra forma. Não existe outra forma nessa relação, quer seja micro, quer seja relacionada ao nosso mundo, às nossas coisas, às nossas pendências, a nossa vida particular, ou quer seja o todo, com todo, o coletivo.
Não importa. Mas a nossa condição tem que ser essa aqui. 2 Crônicas 7,14. Qual é a nossa parte? Se humilhar, orar, buscá-lo, converter-se. Este é o nosso papel. Se humilhar, orar, buscá-lo, se converter. Se converter de quê? Dos maus caminhos. Qual é o papel e a função de Deus? Perdoar e sarar a nossa terra. Só isso. Esse é o desafio. Se a gente entendesse, a gente se jogava no chão, pedia perdão hoje, se convertia dos nossos maus caminhos e diria para o Senhor: eu vou sair daqui hoje marchando. O mar precisa se abrir, Senhor. Eu não posso abrir mar. Eu não tenho poder para abrir o mar. Mas o Senhor tem. O Senhor tem. A mão de Deus sobre nós. Está com medo? A mão de Deus sobre você. Está com medo de perder o emprego? A mão de Deus sobre você. Está com medo de morrer? A mão de Deus sobre você. Está com medo de pegar Covid? A mão de Deus sobre você. Esta é a diferença. Por isso que comecei dizendo, se a nossa reunião não gira em torno de homens e mulheres remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, ela não terá efeito. Se a nossa reunião não gira em torno de um Deus que é vivo e poderoso, ela não terá efeito. Mas se ela gira em torno de homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, em torno de um Deus vivo, ela vai gerar um efeito tremendo na terra nesta manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo dele, ele quer estender a mão dele sobre o povo dele, sobre a sua vida, seu trabalhozinho ali, seu carrinho, que você pega a sua moto, sua bicicleta, o seu dia a dia ali no micro. Ele quer estender a mão. Pastor Aziel, vem cá, pastor Aziel, de novo. Aí, pastor Aziel, levanta, vai trabalhar. E a mão de Deus sobre ele. É só isso que ele quer. É só isso que ele quer. Aí ele vai e pega o violão e a mão de Deus sobre ele. Pega o violão, pode pegar o violão. E a mão de Deus sobre ele. Aí ele está em casa, tocando. Toca aí, rapaz. E a mão de Deus sobre ele. Aí ele parou de tocar e foi merendar. Tira o violão e vai merendar, filho de Deus. Me ajude. E a mão de Deus. Isso aqui é a mesa, ó, merenda aí na mesa. E a mão de Deus sobre ele. Aí o telefone tocou. Ele vai atender. A mão de Deus sobre ele. Nos movimentos simples. Aí o Ministério de Louvor entra aqui para eu terminar a minha... Fica aqui para eu terminar a minha ilustração. Pode vir aqui, Ministério de Louvor. Eu quero terminar a minha ministração. Aí pastor Aziel vem para a igreja. Não, pastor Aziel vai para Ronaldo. Ronaldo vai para o trabalho, lá no banco. Aí vocês vêm para cá, venham para cá. Aí está Ronaldo lá no banco, atendendo os clientes. E a mão de Deus sobre Ronaldo. Aí, agora aqui já temos os crentes na igreja. A mão de Deus sobre os crentes na igreja. Do micro para o macro. Do micro para o macro. A mão de Deus. Se você não acreditar nisso,
você está frito. A sua vida vai se transformar em um pavor. Se você não acreditar que esse Deus da Bíblia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se você não acreditar que o que está aqui é verdade, e Ele pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, a sua vida não tem sentido, acredite. É a mão dEle que faz a diferença. Vamos orar, vamos fazer a nossa parte, mas Deus está no controle. O inimigo fica se debatendo, o próprio inimigo fica se debatendo. Chegar um momento que o inimigo vai brigar entre si. O mal por si só se destrói. Isso não está na Bíblia não, isso é um adágio popular. O mal por si só se destrói. Nem em desenho animado o mal vence. Nem em desenho animado o mal vence. Asaf, no seu desespero, Salmo 73, fica invejando o ímpio. E a coisa que Deus lhe alerta é: Asaf, vê o fim deles, Asaf. Olha o fim, Asaf. Você vai sair daqui orando, revestido de humildade, convertido dos seus maus caminhos. Esse é o desafio dessa manhã. O menino que foi deixado no rio voltou para o palácio, cumpriu a missão. O substituto covarde foi revestido de coragem. A mão de Deus decidiu. E o povo saiu do Egito. Você vai ver lá em Josué. E toda a terra de Canaã foi entregue. A mão de Deus. Amém? Você sabe que eu não gosto disso, mas eu vou pedir a você. Repete assim: a mão de Deus. A mão de Deus está sobre mim. está sobre mim. É verdade? É? É verdade? É verdade mesmo? Vocês podem repetir: a mão de Deus, aqui em cima. Misericórdia. É só esse punhadinho que crê? Vamos lá? Às vezes eu penso que esse pessoal acha que não está na igreja não, vocês estão aqui. Se a mão de Deus está sobre mim. No dia que eu perder essa convicção, o desespero será uma companhia constante. E eu não quero entrar em desespero. Eu quero manter essa convicção. A mão de Deus está sobre mim. Vou terminar para a gente orar. Isaías. Esse texto vale a pena ler de novo. 14, 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém. Aleluia. Ninguém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor essa convicção. Vamos marchar, vamos pedir ao Senhor essa convicção. Vamos pedir ao Senhor essa convicção. Vamos pedir ao Senhor de volta a nossa coragem como filhos amados. Vamos pedir ao Senhor essa unção de intrepidez. Não é de insensatez, é de intrepidez.
Vamos pedir ao Senhor que restaure a nossa visão, a nossa convicção. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a pedir. Se você tem algum conserto para fazer com Ele, faça nessa manhã. Se você quer restabelecer a aliança com Ele, venha à frente. Se você quer restabelecer a sua aliança com Ele, venha à frente. Se você quer voltar ao caminho, venha à frente. Se você quer que a mão dele esteja sobre você, venha à frente, pautado em 2 Crônicas 7,14. E diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu me humilho, eu oro, eu me converto dos meus maus caminhos agora, porque eu não posso mais viver sem a tua mão sobre mim. Quer seja no micro, quer seja no macro, de um polo a outro, eu preciso da tua mão sobre mim. E é isso que querem roubar de nós, essa consciência, essa convicção de que Deus está vivo, é poderoso. É isso que querem roubar de nós, mas é impossível. É impossível, o medo não tem poder para arrancar essa convicção que há em nós. Nós somos indestrutíveis. Para o mundo nós somos terríveis. Para o inferno nós somos uma ameaça e um incômodo. Porque é a mão do Senhor. É a mão do Senhor. Não sou eu que sou forte, não sou eu que sou o melhor. Não é por isso, é por causa da mão dele. É por causa da mão dele, é por causa da mão dele sobre mim. Ele decidiu estender a sua mão sobre mim, tanto na minha vida micro como no espaço macro. É a mão dele me livrando, me dando a direção. Ah, Pai Santo, eis-nos aqui. Os teus filhos restabelecem a aliança contigo nesta manhã. Os teus filhos decidem, ó Pai, entrar em um novo tempo e estarem debaixo da tua potente mão. Os teus filhos se consagram nesta manhã. Nós oramos por eles e pedimos que sobre eles venha uma nova unção, que hoje se inicie um novo tempo de uma forma extraordinária, tremenda e poderosa. Não só a estes que estão aqui na frente, como aqueles que estão em casa, ou em qualquer lugar, ó Deus, participando deste culto. Onde tiver alguém participando deste culto que decide voltar para debaixo da tua potente mão, que o Senhor esteja agora renovando, porque o Senhor conhece coração, mente, alma. E nós te pedimos, restaura a convicção daquele que foi afetado. Restaura, Senhor, restaura a visão, para que veja a tua mão, Senhor, sobre ele, sobre ela. Ah, Jesus, muito obrigado pela tua mão sobre nós. Muito obrigado pelos milagres. Deus de milagre, Deus de poder, Deus de graça e misericórdia, recebe a nossa adoração nesta manhã, recebe o nosso louvor nesta manhã. Estamos em torno de um Deus que é vivo, poderoso e eficaz, que não queremos sair debaixo da sua potente mão. Tu estás no controle de tudo, nós cremos. Nós vamos fazer a nossa parte, porque sabemos que o Senhor faz a sua. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aleluia, Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Tu és lindo, Senhor. Adore ao Senhor.
Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale Deus, mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu não sei qual é o momento da tua vida. Moisés passou por diversos estágios e diversos processos. Mas eu gostaria que você levantasse as suas mãos para os céus em forma de rendição e dissesse para Ele juntamente comigo: amado Senhor, nesta manhã eu quero te pedir que sobre a minha vida esteja todo o tempo a tua mão estendida. Eu prometo me humilhar, orar e me converter todo o tempo. Eu não posso viver sem a tua mão sobre mim. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua mão sobre mim. Amém e amém. Amém. Às 16 horas e às 18 horas estaremos de volta. Deus te abençoe e uma tarde de paz.